Olá, eu sou Carlos Pessoa e esse é o PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós falamos aqui desde o estúdio CEDEP 3, no Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias de Informação e Saúde, o NEAD. Sempre que o assunto for relevante, o PodMed convidará docentes, pesquisadores, especialistas, gente interessante para um bate-papo, levando informação de qualidade até você, para produzir conhecimento e promover saúde. Vamos então apresentar o tema de hoje. É a herpes zoster. Conhecida como cobreiro, é uma inflamação viral nos nervos da pele, que se manifesta por meio de lesões avermelhadas, doloridas e também com bolhas. Causada pelo vírus varicela zoster, a herpes na pele pode ter complicações. Por isso é importante buscar atendimento médico ao identificar os sintomas desta doença. Durante a pandemia, os casos de herpes aumentaram 35%. Os especialistas relacionam esse cenário ao estresse. Em Botucatu foi promulgada a Lei 6563, em 20 de fevereiro deste ano, instituindo a Semana de Esclarecimento e Conscientização sobre herpes zoster em nosso município. Para falar sobre esse importante assunto, nós temos dois convidados. O Dr. Sebastião Pires Ferreira Filho, ele que é médico infectologista, é professor doutor do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia, aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, além de preceptor da Residência Médica em Infectologia. Dr. Sebastião, prazer tê-lo aqui, tudo bem? Olá, boa tarde, o prazer é todo meu. Obrigado, Carlos, pelo convite, obrigado a todos por essa iniciativa de falarmos de um tema tão relevante que acomete tantas pessoas e que Botucatu tem o privilégio de termos essa lei que foi promulgada, que foi elaborada pelo nosso vereador, o Silvio, e sobre um tema tão importante que acomete tantas pessoas. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente debater um pouco sobre esse assunto, tirar as dúvidas e estar à disposição da comunidade, da população para esclarecer as dúvidas e complementar o conhecimento. Muito bem, nosso outro convidado é o vereador Silvio dos Santos, ele que é administrador de empresas, profissional de RH, consultor de empresas, e é nosso convidado porque foi da autoria do Silvio, vereador Silvio, a Lei 6563/2024, instituindo essa semana para poder falar sobre a herpes zoster. Silvio, um prazer da mesma forma tê-lo aqui, tudo bem? Carlos Pessoa, meu amigo, que prazer, muitíssimo obrigado pelo convite, pela lembrança, parabéns para você, para toda a equipe, pelo trabalho profissional, diligente, de informação, de comunicação, trazendo assuntos que são relevantes e que precisam ser, de fato, apresentados para a sociedade. Um prazer de estar dividindo aqui esse espaço com o Dr. Sebastião, uma grande honra, né? E um grande desafio também, né? Ele que é profundo conhecedor, e a gente sabe que nós precisamos buscar as melhores práticas para a nossa cidade. Tenho certeza que essa lei, né, que foi aprovada por todos os vereadores, pela Câmara de Botucatu, tem essa intenção também de ser uma boa prática para a cidade e para as pessoas da nossa cidade. Começando com você, Silvio, a política, quando feita com bom propósito, né, ela inclusive ajuda a promover saúde. Acho que essa lei que você acabou apresentando enquanto projeto, que foi transformado depois em lei, é um belo exemplo disso, né? Com certeza, a gente fala muito em melhores práticas, em políticas públicas, num legado que transcende a atuação do vereador, algo que vai ficar para a cidade, né? Então, Carlinhos, eu tenho o cuidado de estudar outras cidades, de escutar a população, esse projeto de lei, os requerimentos anteriores sobre o assunto que nós trouxemos e conversamos com o próprio prefeito, o secretário de saúde, ele passa por tudo isso que você está falando, né? Da gente realmente deixar uma contribuição de política pública onde a saúde, principalmente a saúde e outras áreas importantes do nosso dia a dia, eles têm que ser olhados e a gente tem que buscar resultados. No fundo, tudo é uma questão de boas práticas e também de resultados. Doutor Sebastião, enquanto especialista, como o senhor vê essa iniciativa da Câmara de Botucatu, instituindo aqui no município uma semana para tratar de um tema tão relevante, né, uma doença que atinge tanta gente como é a herpes zoster?
Do ponto de vista médico, essa lei ela é essencial. A nossa cidade de Botucatu ela é muito privilegiada por ter, por exemplo, o vereador que estuda essa doença, que estuda o quanto que acomete a população e o impacto disso na nossa comunidade. Que assim, Carlos, quando a gente tira uma semana para estudar sobre esse assunto, a gente vê o quanto que essa realidade ela é presente na comunidade. Uhum. Então, o quanto que as pessoas sofrem por essa doença e o quanto que isso tem um impacto tanto na vida social, quanto nos aspectos emocionais, quanto nos aspectos sociais envolvidos. Então, uma pessoa que ela é acometida por herpes zoster, ela nunca vai esquecer. Então, é uma doença muito marcante em todos os aspectos. Desde marcante fisicamente, onde a gente tem lesões, ela é uma doença muito visível. Até o fato, às vezes, da pessoa não se sentir à vontade de, por exemplo, sair com medo de contaminar as outras pessoas. E algumas sequelas que a doença pode dar também, né? Perfeito. Então, quando a gente tira essa semana, uma semana de conscientização, a gente acaba vendo que, como eu falei anteriormente, que muitas pessoas realmente lembram dessa doença, mas que a gente sempre deve falar. Então, a gente sempre deve mencionar a existência dessa doença porque ela acontece em todos os momentos. Então, acho que assim, a nossa comunidade de Botucatu, ela foi muito privilegiada, contemplada com a iniciativa do nosso vereador em criar essa lei, em fazê-la realmente existir e a gente pôr em prática na nossa sociedade. Agora, o que é a herpes zoster, né? Também chamada como cobreiro, é isso? Exato. Então, popularmente chamada como cobreiro, a herpes zoster é uma doença viral. Então, eu sempre, quando eu vou conversar com os pacientes, a gente sempre deve incluí-los na doença. Porque a doença é dele, né? A doença é daquela pessoa. Então, é nosso papel conscientizar. Então, no mundo da infectologia, nós temos doenças que são causadas por vírus, outras por bactérias, algumas outras por fungos, outras por protozoários. Então, na hora que a gente dá o diagnóstico para o paciente, a gente tem que dizer o quê? Você tem uma doença causada por um vírus, no caso da herpes zoster, que é o mesmo vírus da catapora, também chamada de varicela. Quando a gente tem o contato com o vírus da varicela, que é normalmente lá na primavera, onde a gente começa a ter essa mudança do clima, os casos começam a aumentar. Uma vez que você tem o vírus da catapora, a primeira manifestação é aquela forma clássica. Então, nós temos várias bolhas pelo corpo, acompanhado de febre. Muitas vezes os pacientes ficam prostrados, não conseguem fazer suas atividades. E ela costuma ser uma doença mais prevalente em crianças. Mas alguns adultos acabam desenvolvendo a doença e costuma ser mais grave em pacientes adultos. E uma vez que e a manifestação é muito parecida. Normalmente a gente fala que o diagnóstico é clínico, ou seja, a gente olha e vê e sabe que é a doença. Uhum. Existem métodos mais avançados para o diagnóstico da herpes? Sim, existem. Então, existem literaturas que a gente pode aspirar aquele líquido que fica dentro da bolha e diagnosticar o vírus ali. Mas não fazemos isso de rotina. O diagnóstico é clínico. Tá. E uma vez que você tem o contato inicial com o vírus da varicela, ele fica latente. O que é ficar latente? Que é um conceito que a comunidade precisa cada vez mais incorporar. Estar latente significa eu tenho o vírus, mas nesse momento eu não estou doente. E em algum momento da sua vida, ele pode se manifestar de novo, certo? Cada vez mais, Carlos, a gente tem, vereador Silvio, uma população de pessoas imunossuprimidas. E o que significa ser imunossuprimido? Significa que você tem uma condição aonde a sua imunidade ela não é a mesma de outra pessoa. Exemplo, nós temos pacientes HIV positivos. Nós temos pacientes transplantados, ou seja, eles adquiriram um órgão de uma outra pessoa por alguma situação de saúde, seja um rim, um fígado, coração, etc. E ele precisa tomar uma medicação que diminua essa imunidade, para que evite a rejeição. Certo. Nesse momento, como eu já tenho um fator, por exemplo, um transplante ou ele ter sido contaminado pelo HIV,
O fato de eu utilizar algumas medicações para favorecer o rim, por exemplo, não ter rejeição, o meu organismo fica vulnerável ao despertar desse vírus. Perfeito. Esse é um exemplo que várias outras doenças acabam despertando nesses pacientes. O herpes zoster é um deles. E aí começam as manifestações. Mas não é só a causa, não só a imunossupressão em si. Outras situações que favorecem o estresse. Então, realmente, há uma íntima relação entre pessoas muito estressadas, com uma vida muito corrida, e o surgimento de herpes zoster. Então o estresse está relacionado às imunossupressões e pacientes acima de 60 anos de idade. Idealmente, temos relatos que herpes zoster pode acontecer em qualquer momento da vida, mas pacientes acima de 50, de 60 anos, eles têm mais chance de ter uma reativação desse vírus. E Silvio, o que te motivou a apresentar esse projeto que foi transformado em lei? Eu tive 2 situações na minha família, né? E quando o Dr. Sebastião ele relata com essa propriedade, com essa profundidade, a gente começa a lembrar dos casos que aconteceram na minha família. Com a minha mãe, né? Que o diagnóstico foi um pouco tarde, né? Os profissionais que a atenderam no primeiro momento, ela não tinha ainda aquelas marcas na região do abdômen, das costas. E ela sofreu bastante. E depois, com a minha esposa, a gente, num momento de lazer, numa cidade litorânea, ela também teve a doença. E eu vi nesses 2 casos como momentos difíceis, foram momentos difíceis. E assim, muito daquilo que nós fazemos, Carlos, você que é uma pessoa que acompanha bastante o trabalho legislativo de Botucatu, nós somos influenciados pelas pessoas. Existem grandes cidadãos aqui em Botucatu, pessoas que gostam, que dão a sua contribuição. E eu, como representante do povo e das pessoas de bem, a gente recebe as demandas. Uma das pessoas que me trouxeram esse assunto com um problema sério com o pai, né? O pai já também um idoso. A gente sabe que mais de 15% da população brasileira tem mais de 60 anos e uma população que cresce muito, né? E ele estudou, ele conversou comigo, o Edson Nogueira, ele trabalha aqui É servidor aqui da Faculdade de Medicina. É um grande cidadão, Sem Edson. dúvida. Um abraço para ele, que eu sei que ele sempre acompanha. E nós trocamos essas figurinhas, né? Outras pessoas com outros tipos de situações. Fui estudar o assunto, né? Realmente estudei bastante, fui buscar melhores práticas. Tanto que a justificativa do projeto, ele traz um pouco de tudo isso que o Dr. Sebastião trouxe. E vi que realmente, Carlinhos e as pessoas que nos acompanham, realmente faltava um momento de uma concentração maior de informação, de esclarecimentos, de boas práticas, de divulgação nas escolas, nas unidades básicas de saúde. Fazer essa comunicação chegar para as pessoas com mais idade. E essa foi a grande motivação, né? Uma situação que aconteceu comigo, demandas que eu recebi de algumas pessoas e estudos realizados com outras boas cidades. E falei, poxa, a gente precisa realmente levar um pouco mais a sério. Não que ele não seja levado, ele é muito levado a sério e muito bem articulado, junto aos profissionais de saúde, mas a população, as escolas municipais, os professores, as pessoas que trabalham nas unidades básicas de saúde ou nos centros de saúde escola, que não são necessariamente profissionais médicos, enfermeiros, como que a gente pode trazer esse assunto dentro de uma informação mais precisa? Então, essa semana, que inclusive nós vamos, agora nesse mês de junho, na segunda quinzena, já até tive o cuidado de ligar para o Marcelo Feliz, que é o secretário, e falar, doutor, é a primeira semana, o que Botucatu vai fazer? Né? Espero que realmente, Carlinhos, que ao longo dos anos, com a gente cada vez mais informando, tratando nas escolas, com comunicação, com seminários, workshops, peças de publicidade, informações nas rádios, tudo isso vai fazer diferença e vai ajudar muito, como o Dr. Sebastião falou, nas causas que são, muitas vezes, bem complicadas. Não é isso? Essa questão de esclarecer a população, né, com uma semana como essa, acho que é fundamental. O senhor disse, tinha pessoas que, tendo herpes zoster,
fica dentro de casa com medo de poder passar isso para outras pessoas. É uma doença transmissível? É uma doença transmissível. Se você tiver, por exemplo, lesões de herpes zoster e você tiver contato próximo com outras pessoas por mais de 1 hora em um ambiente fechado, sim, você aumenta a chance de contaminação e a pessoa pode desenvolver a doença. Inclusive, há relatos que pessoas que desenvolvem casos de catapora, né? Mas é bom ter o conhecimento que para essas pessoas que se expuseram, existe sim medicamentos que podem ser feitos justamente para que você não desperte a doença, tá? Mas a gente, não só pelo risco de transmissão, mas também pela chance de infecção secundária. Ou seja, aquelas pessoas que apresentam aquelas bolhas no corpo, que tem alta carga viral, tem uma quantidade de vírus muito grande ali, se aquelas bolhas rompem, por exemplo, fica mais fácil o paciente ter uma infecção por bactéria. Então, a gente orienta o quê? Realmente não saia de casa, fique fazendo tratamento em domicílio. É uma doença que tem tratamento, apesar de não ter cura. Por que não tem cura? Porque esse vírus a gente não consegue eliminar do nosso corpo, mas a gente tem tratamento para que a gente possa inibir a replicação do vírus. Então, uma doença não tem cura, tem controle. Tem controle. É uma doença que eu consigo tratar. Eu consigo tratar naquela fase exuberante da doença, eu consigo introduzir uma medicação que vai inibir a replicação do vírus, eu vou inibir a atividade do vírus ali no indivíduo e ele consegue se recuperar de uma forma mais rápida. Mas sim, é uma doença que pode ser transmitida para outras pessoas e que a gente realmente zela pela saúde do paciente, falando nesse período de que você está com maior atividade de doença, fique em casa. Depois, sua vida segue normalmente, não há nenhum impedimento. Agora, eu tive outro dia na casa da minha mãe e encontrei com uma amiga dela que estava lá, saindo do apartamento da minha mãe, e conversou comigo. Eu falei com ela, faz tempo que eu não te via, né? E ela falou, Carlos, tive a tal da herpes zoster. Falou exatamente isso. Falou que a dor no corpo é uma coisa assim terrível. É uma dor absurda. É absurdo. Comparadas, desculpa, doutor. Não pode falar. Mas algumas que eu não tive, mas realmente é uma dor comparada com dores assim absurdas de outros problemas de saúde que as pessoas têm. É isso mesmo. É o relato. E não temos um tempo que possa passar. Então, na verdade, quando o paciente ele tem herpes zoster, eu tenho exposição de terminações nervosas. Então, realmente, o vírus ele acaba destruindo aquelas terminações e causa muita dor mesmo. Há relatos na literatura que a dor fica 6 meses, 1 ano ou até mais. E o que é muito curioso que os pacientes falam é que aquela região acometida pela herpes zoster, ela fica mais sensível. Ela nunca volta a uma sensibilidade como era antes. Mas é lógico que isso varia de paciente para paciente. Mas acho que o que marca mais essa doença não é só a característica visual de ver aquelas bolhas no corpo, mas sim a dor. É o que a gente chama de dor neuropática. É uma dor que realmente... que o nervo fica completamente inflamado e às vezes é difícil a gente controlar essa dor. Controlamos com medicamentos potentes, com uma equipe multidisciplinar e a gente controla sim a dor do paciente, mas isso é o que fica mais registrado na vida deles. Agora, quais sinais que a pessoa tem que estar atenta? Falar, opa, pode ser herpes zoster e que médico que ela deve procurar? Perfeito, a gente estava até conversando sobre isso, né, Silvio? Verdade. A gente estava, antes da gente oficializar aqui a nossa entrevista, nosso assunto, o que classicamente os pacientes começam a falar é uma dor esquisita, né? Então eles falam assim, nossa, eu tô com uma dor interna. Essa dor interna pode ser qualquer coisa. É muito difícil nós da área da saúde, e eu falo nós da área da saúde porque é uma doença que não é só o domínio do médico. Então, o enfermeiro, ele vê muito, ele acaba reconhecendo. Então, assim, os outros profissionais como um todo. Então, muitas vezes, Carlos, os pacientes começam falando assim, eu tô com uma dor esquisita. É uma dor interna, parece que meu nervo tá doendo. Quando o paciente ele vem com essa queixa, como eu falei agora há pouco, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma dor nas costas, pode ser porque ele fez algum movimento e aí realmente isso realmente dá dor. Então, quando ele queixa só dessa dor, literalmente a gente não tem muito o que fazer a não ser medicar e esperar que a doença apareça.
como eu falei agora há pouco, uma vez que ela é completamente inespecífica. Depois que o doente ele fala que tem dor, normalmente as lesões começam a aparecer. As lesões elas aparecem num trajeto específico de um nervo. Então, o nosso corpo inteiro tem trajeto de nervo. Então, os lugares mais comuns são na mama, no braço, na perna, na barriga. Mas, normalmente, é um trajeto de um nervo. E a dor é naquela região onde o paciente está sentindo a dor, começa a ficar vermelho e aí começam a aparecer as bolhas. Quando isso acontece, pronto, aí a gente fecha o diagnóstico de herpes zoster. Assim como da catapora, o diagnóstico de herpes zoster é um diagnóstico clínico. A gente bate o olho e vê que é herpes zoster. Não precisa de um exame, nada. Não precisa, Silvio. Não precisa de um exame mais aprofundado. Lógico, a gente pode fazer até em laboratório de pesquisa, a gente pode tentar extrair o vírus, mas na prática médica, a gente bate o olho e vê o que é. Quando o paciente tem que procurar assistência médica? Sempre. Não se deve se automedicar em casa. Nada de usar substâncias para pôr em cima daquelas bolhas, tipo café, plantas, uma medicina voltada mais para a área natural, porque nada contra, a gente defende algumas comum, delas, né? que é comum, Bastante comum. mas não vai resolver. O que vai resolver realmente é a gente entrar com uma medicação. Medicamento. Então, os pacientes, existem algum grupo de pacientes, algum grupo de médicos que normalmente veem esses casos. Então, o médico da unidade básica de saúde, que acaba sendo o acesso mais rápido, porque o paciente ele vai até o posto de saúde, ele é atendido pelo médico da unidade básica e lá mesmo ele já sai com o diagnóstico e com o tratamento, uma vez que as medicações são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Então, é ali que é a primeira porta de entrada. Para os casos mais graves ou que o paciente deseja, por exemplo, passar com outro profissional, então o infectologista é um médico que acaba vendo muito e tendo experiência. O dermatologista, Dermato também, né? que são muito capacitados também para diagnosticar e tratar. Então, eu digo que é uma doença que os pacientes têm um privilégio de ter uma equipe de vários médicos que possa lidar, né? Agora, doutor, se o paciente ele acaba sendo negligente, ele não segue a recomendação médica, né? O que acontece? O que pode ter de consequência para quem não trata direitinho a herpes zoster? Para quem não trata a herpes zoster, nós podemos ter desde complicações locais, então com infecção secundária por bactérias, como também esse vírus ele pode alcançar outros órgãos como o cérebro, por exemplo. Então, você pode fazer um quadro mais grave de encefalite, ou como uma das manifestações mais graves que a gente tem. Então, por isso que, como você perfeitamente falou, começar a ter os sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima imediatamente. De segunda a sexta-feira. Sábado e domingo, que as unidades básicas de saúde não funcionam, onde ele deve procurar? O pronto-socorro. Que lá também o médico vai dar o diagnóstico, ele vai iniciar o tratamento e o paciente ele consegue controlar os sintomas. Agora, vacina. Nós temos vacina para herpes zoster? Nós temos vacina, né, Silvio? Nós temos vacina. Cara. É cara. Então, assim, hoje, nós temos sim a vacina para herpes zoster. São 2 doses da vacina, mas ela não está disponível no SUS. Não. Ela só está disponível na rede privada. E isso deixa a gente muito angustiado, porque é o seguinte, a vacina, existem indicações clássicas. Então, o Ministério da Saúde, ele recomenda que a vacina para herpes zoster, ela deve ser oferecida para pessoas a partir de 50 anos de idade e acima de 60 anos. Ponto. Além de todos os pacientes imunocomprometidos. Então, vejam. Na nossa comunidade que eu falo não só Botucatu, mas no Brasil como um todo, cada vez mais nós temos a parcela de populações imunossuprimidas na comunidade. Então, pacientes HIV, pacientes que usam corticoterapia, pacientes transplantados, pacientes que têm deficiência de imunidade, enfim. Então, é uma população bem expressiva que merece ser vacinada. Mas ainda nós não temos no SUS. Só tem em rede privada.
E ela é muito cara mesmo. É. Então, assim, eu pelo menos acho. Então, assim, a gente está falando de uma dose custar em torno de R$800. Exatamente. Então, assim, é uma vacina que, infelizmente, não é para todo mundo nesse momento. Quem sabe se a gente não consegue fazer um trabalho, né? E para tentar disponibilizar. Aliás, tem aqui um requerimento, né, do vereador Silvio, está aqui conosco, datado do dia 21 de novembro do ano passado, é bem recente, é o requerimento 712, que tem justamente esse objetivo de poder verificar junto à Secretaria de Saúde do município, né, se poderia proceder estudos no sentido de se oferecer a vacina à nossa população, né, Silvio? Perfeito. O projeto de lei que desencadeou a existência da semana, ele foi motivado inicialmente por esses requerimentos. Eu fiz 2, Carlinhos, na realidade. Um para o prefeito municipal e para o secretário de saúde municipal aqui de Botucatu, e um para a ministra de saúde, doutora Nízia Trindade Lima, né? Os 2 em novembro do ano passado. Então a gente traz um pouquinho desse quadro, né? Falamos dos imunodepressivos, falamos das pessoas idosas, trouxemos assim, alguma estatística sobre o assunto, o valor muito caro, e são 2 doses, como o doutor Sebastião. É inacessível para a grande parcela da população. Trocando em miúdos, não dá. É. Né? Mas a gente precisa pensar numa dotação orçamentária, inclusive no requerimento aqui para Botucatu, se a gente conseguisse, por exemplo, 500, 600 doses de vacinas por ano para atender aí de 300 a 400 pessoas, principalmente essa população mais vulnerável em todos os sentidos, né, de saúde e também financeiro, a gente poderia começar uma situação de tentar minimizar o problema. E no aspecto maior, dentro do governo federal, poxa, né, uma política pública precisa ser considerada. É lógico que um requerimento desse, ele é ainda pequeno dentro de um país, mas se outras cidades, se outros vereadores, se outros legisladores municipais também o fizerem dentro das suas esferas, tenho certeza que a gente começa uma articulação e principalmente um movimento com boa energia. Eu acho que tudo tem a ver com energia, né? As boas coisas. Então a gente fez os requerimentos, Carlinhos, por conta disso, né? Há necessidade, falta política pública, não existe orçamento e não se dá atenção para o assunto. Não se dá atenção para o assunto. A gente vê que o Silvio aqui elenca uma série de razões que o levaram a apresentar essa proposta via Câmara Municipal e depois, no final, ele acaba dizendo que fossem feitos estudos técnicos e orçamentários para poder verificar a possibilidade de se ter uma parcela da população vacinada. Já houve alguma resposta por parte da Secretaria da Saúde em relação a isso? Houve sim uma resposta favorável no sentido assim de realização dos estudos e de analisar a possibilidade de existir um orçamento para isso. Com toda franqueza, é uma resposta interessante, mas ela é um pouco protocolar, né? A gente sabe que os recursos são finitos. Essa é uma máxima da economia, né? Da administração. E a gente respeita isso, né? Mas dentro desses recursos finitos, a gente sabe que precisa ter alguma coisa, né? Com relação a uma dotação orçamentária, uma rúbrica específica para essa vacina. Isso ainda não foi colocado, Carlinhos, mas sim a intenção de se fazer estudos e de achar possibilidades de colocar. Então, eles foram simpáticos, foram favoráveis ao documento e se prontificaram a realizar esses estudos. Cabe a gente agora, a mim, realmente cobrar como está sendo esses estudos para o próximo orçamento de 2025. Hoje a Câmara dispõe de um instrumento que até pouco tempo não tinha, que são as chamadas emendas impositivas. Isso. Né? Os vereadores podem agora utilizar uma parcela do orçamento, né, para poder indicar onde o recurso público vai ser aplicado. E, se não me engano, 50% tem que ser destinado para a saúde. Perfeito. Para esse tipo de caso, pode-se utilizar esse tipo de dinheiro?
Com certeza, tá? No ano passado a gente ainda não tinha essa modalidade, né? Então esse exercício 2024 foi o primeiro exercício e os vereadores dessa atual legislatura, portanto, terão em 2024 e apresentarão agora no segundo semestre os seus orçamentos, as suas emendas impositivas e 50% desse total é destinado à saúde, tem que ser destinado à saúde. A gente pode, a partir de agora, também pensar na questão de rúbricas específicas para a vacinação. Eu acho que a sua colocação é bastante pertinente e eu, como um dos autores, um dos protagonistas, um dos entusiastas dessa causa, me sinto na obrigação de buscar alguma forma da gente fazer esse atendimento. Ampliado esse olhar para a herpes zoster, vocês que são especialistas, né, médicos que convivem com os pacientes, a agonia dos pacientes todos os dias, doutor Sebastião, acho que é um alento, né, porque levar informação para a população, ajudar com que essas pessoas possam chegar mais cedo no consultório médico, saibam reconhecer a doença, falar mais da doença também, acho que isso é muito importante, né? Não, isso é importantíssimo, isso é essencial. Dando certo essa questão da disponibilização da vacina, então assim, a vacina ela é essencial para diminuir a chance de gravidade das doenças. Então, eu sou muito fã de vacina. Eu sou um profissional que estimulo muito a vacinação, eu acredito muito no potencial da ciência, acredito muito no que a gente faz. Então, assim, quando a gente começa a vacinar as pessoas, a gente vê esse reflexo nos hospitais e nos atendimentos. O que acontece? Quando a gente vacina a população, a gente diminui a chance de formas graves da doença, a gente diminui leito de internação, a gente diminui chances de complicações. Então assim, esse é o principal benefício de vacinar. É muito mais um investimento que uma despesa. Exatamente. Exatamente. Então, sob o ponto de vista de saúde pública, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista político, todo mundo sai ganhando quando a gente estimula a vacinação. Então, quando a gente mantém uma população protegida, isso impacta em vários setores. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele é imunizado para varicela zoster, por mais que ele faça a doença, ela vai ser uma doença mais branda. Ela não vai ser uma doença com tanta gravidade. Qual é o impacto disso? O meu paciente não precisa ficar muito tempo afastado das atividades de trabalho. Isso não tem impacto financeiro para ele. Não tem um impacto social. Ele não fica tão angustiado porque agora eu não posso trabalhar, eu não consigo me disponibilizar, eu não consigo investir esse tempo no trabalho e as contas não vão ser atrasadas, né? Então, isso é importante para o paciente. Perfeito. Então, quando a gente interna um paciente, a gente fica preocupado não só em tratar a doença como um todo, mas qual é o impacto daquela doença em outros aspectos da vida dele, né? Então, isso faz diferença, Carlos. Então, por isso que eu falo assim, tem que vacinar, a gente tem que lutar pelo que é melhor para o paciente e o melhor para a nossa sociedade. Então, uma vez que a gente vacina, poxa, olha como a gente é reconhecido. A gente luta para que o nosso cliente, o nosso paciente, ele seja o mais bem atendido possível. Muito bem, tá aí, tá chegando a segunda quinzena de junho, né? A gente tem essa lei municipal que instituiu essa semana de conscientização a respeito de um tema tão importante, tão relevante, né? Que é a herpes zoster. E a Faculdade de Medicina dá sua humilde contribuição, né, colocando o tema em debate, levando esclarecimentos à nossa população, para que esse assunto, né, possa cada vez mais fazer parte do cotidiano, do conhecimento de todos nós. Porque a qualquer momento, né, você que já teve catapora, né, pode vir a desenvolver a chamada herpes zoster, né, por um estresse que você vem enfrentar, uma condição de saúde um pouco mais debilitada, você pode desenvolver essa doença. Então, faz todo sentido nós termos um debate mais aprofundado numa determinada época do ano, e é justamente com esse objetivo que foi criada a lei através de um projeto de autoria do vereador Silvio dos Santos, aprovado pela Câmara de Botucatu, e que vem contribuir com esse debate em torno da herpes zoster. Silvio, parabéns pela iniciativa, muito obrigado em estar aqui conosco no PodMed, e fica o convite para em outras oportunidades, falando de saúde, você esteja aqui conosco. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente, foi muito gostoso, Carlinhos, parabéns pelo podcast, pelo PodMed. Como eu disse no início,
né? Vocês fazem uma contribuição muito gigantesca, né? Porque tudo é, sobretudo, uma questão de comunicação, de informação. Eu tenho certeza que esse é um momento marcante para a nossa história, porque nós estamos começando uma semana, a gente falou aqui de várias questões importantes e tenho certeza também que esse momento, esse nosso momento aqui juntos, ele vai permitir que outras pessoas, ao assisti-lo, também existam motivações similares e essas boas energias, como falávamos, elas conseguem transformar as coisas. Então, parabéns pelo programa, pelo podcast. Um abraço para todas as pessoas que nos ajudaram aqui. Foi muito gostoso e muito obrigado pelo convite. Estarei sempre com você, se Deus quiser. Será um grande prazer. Doutor Sebastião, obrigado também, né, por ter aceito o nosso convite. Eu já tinha visto que o senhor produziu material para a própria Câmara Municipal, falando especificamente de qualidade, da herpes zoster, né, que muito esclarecedor, né, e saber que a gente conta com profissionais como o senhor e tantos outros aqui ligados ao Departamento de Infectologia, né, realmente nos acalma, né, por saber que no momento em que a gente precisa levar informação para as pessoas, como no canal como esse, o podcast, a gente tem profissionais que estão sempre dispostos a poder colaborar nesse sentido. Muito obrigado e sempre que a gente precisar, a gente vai estar ligando para o senhor lá. Ah, mas com certeza, Carlos. Eu queria agradecer pelo convite, dar parabéns por essa iniciativa, por ter um podcast tão legal. A gente se sente muito à vontade aqui de conversar, né? Parabéns por toda a equipe envolvida. A todos que estão nos assistindo, obrigado pela honra de estar participando aqui, que está ouvindo o nosso podcast. E quero dizer o seguinte, é uma honra para mim ser professor da faculdade, de participar, de estar num departamento tão forte como o departamento de infectologia, e me sinto realmente na missão de cada vez mais ajudar a população a esclarecer, ensinar os nossos alunos a respeito desses temas tão relevantes, que eles vão vivenciar isso do dia a dia. E me sinto honrado por estar aqui com o nosso vereador, que criou esse projeto de lei, que destinou o seu tempo para abraçar essa causa, tá? Então, eu queria muito agradecer ao vereador por essa iniciativa e quero dizer, Carlos, conte sempre comigo. Então, aqui, como professor da faculdade, sempre vou estar à disposição para a gente conversar sobre esses temas e quanto mais a gente levar informação para a sociedade, maior será o esclarecimento e eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bem feito tanto em promover saúde quanto tratar as doenças adequadamente. Então, eu sou muito fã. Então, parabéns aí pelo projeto e por tudo. A nossa intenção é justamente essa, né? Usar a comunicação, usar a tecnologia a serviço de produzir conhecimento e promover saúde, né? O PodMed fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.